Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil desta quinta-feira começa com a crise humanitária provocada pela guerra na Ucrânia. As Nações Unidas estimam que mais de 10 milhões de ucranianos vão precisar abandonar suas casas para fugir do conflito. E cerca de 4 milhões deverão cruzar as fronteiras com países vizinhos. Até agora, mais de 1 milhão já conseguiram escapar da guerra, segundo a ONU. O enviado especial Sérgio Uti está em Lviv, cidade ucraniana que fica perto da Polônia, e acompanhou também de perto o drama de milhares de pessoas que tentam deixar o país. Oi, Sérgio, boa noite para você. Conta pra gente um pouco do que você presenciou hoje. Boa noite, Márcia. Boa noite, Marcelo, a todos aí no Brasil. Bom, aqui nessa parte da Ucrânia, a gente vê e sente com muito mais intensidade uma das faces mais cruéis de uma guerra, que é a crise humanitária que ela provoca. Há centenas de milhares de pessoas chegando aqui de outras partes do país e tentando sair daqui para outros países. No caso de Lviv, a Polônia, cuja fronteira fica a pouco mais de 70 quilômetros daqui. Mas nem mesmo nesse lugar, onde os bombardeios não são tão intensos quanto em outros pontos da Ucrânia, essas pessoas têm muito perigo. Agora à noite, por exemplo, as sirenes que alertam sobre ataques aéreos soaram 2 vezes. Tudo isso torna as histórias dessas pessoas mais tristes e mais fortes, como a gente vai ver na reportagem a seguir. Se despedidas podem ser difíceis, imaginem uma guerra. Irena está na Polônia, onde vai deixar a filha em prantos para voltar aqui para a Ucrânia. Ela é enfermeira e diz que precisa trabalhar num hospital de guerra. A mãe, que segue com o coração partido. O pai, que enterra o próprio filho, um soldado russo morto em combate. A Ucrânia alega que já são 5 mil. O governo russo diz que são 498. Em guerras, números nunca são exatos. A não ser estes aí, que mostram os assentos disponíveis nos trens que deixam Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Essa aqui é a situação da cidade. Milhares de pessoas chegando de outros pontos da Ucrânia e outras milhares tentando sair daqui para ir para outros países, como Polônia, Romênia, embora a Polônia seja o país mais próximo aqui da cidade de Lviv. Mas o fato é que essas pessoas não sabem quando vão embarcar nos trens, para onde vão conseguir embarcar. Essa é a cara da crise humanitária dentro das fronteiras do país invadido pela Rússia. E aqui dentro da estação, a situação é essa, que as pessoas não têm ideia de quando elas vão embarcar. Também é um lugar que está completamente lotado, muitas mulheres, muitas crianças. E os trens agora foram organizados para que todos eles sejam trens de evacuação, para tirar essas pessoas daqui. Mas essa é a situação. Muita gente tentando sair, com poucos trens à disposição. Tânia e seus 2 filhos tentam ir para qualquer lugar. A Tânia está aqui explicando para a gente, ela está com 2 filhos aqui, um de 12 e um de 11 anos. Está tentando embarcar, está tentando sair aqui de Lviv, e o marido ficou para trás. O marido se juntou ao exército da Ucrânia para lutar contra os russos. A posição estratégica fez de Lviv não apenas o principal ponto de saída de refugiados da guerra, mas também uma das entradas de armas e munições doados por outros países, um alvo em potencial para os russos. Na capital, muita gente ainda tenta escapar. Foi o bombardeio nessa estação que atingiu parte do abastecimento de gás e comprometeu o sistema de aquecimento de muitas casas. Nesta quinta, as milícias formadas para defender Kiev anunciaram a prisão de 3 sabotadores enviados pelos russos. A cidade está cada vez mais cheia de barricadas, inclusive nas principais avenidas. Todas as nossas linhas de defesa estão salvas. Nossos inimigos estão decepcionados e perdidos, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que fez um apelo direto aos soldados russos para que voltem para casa. Se há sinais claros de resistência ucraniana, como o bloqueio de uma estrada para impedir o avanço de tropas russas em direção a uma usina nuclear no sul do país, há também evidências do poder de destruição do exército russo. As imagens divulgadas nesta quinta mostram a destruição causada pelos ataques em Borodyanka, Irpin, onde Julieta mostra sua casa que já não existe mais, Melitopol, Chernihiv,
onde um depósito de petróleo foi atingido. E Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, onde o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, garantiu que não há presença de suas tropas, ao classificar as reclamações dos países ocidentais de histeria. Aqui na Ucrânia, muitos, como esta mulher que espera pacientemente, não tem tempo para histeria. A dona Nina, de 70 anos, está explicando aqui que ela está esperando os bisnetos, um deles ficou com um mês. O neto dela ficou para trás lutando e ela está esperando a chegada dos bisnetos com a mulher do neto dela que estão tentando chegar aqui a esse ponto e ela está aqui parada em frente à estação esperando. A luta que Dona Nina encarou foi ficar ali o quanto fosse preciso, guardando as últimas energias para proteger sua família. E exatamente, Marcelo, para evitar cenas e histórias como estas que acabamos de mostrar, é que as duas partes concordaram nesta quinta-feira com a criação de um corredor humanitário para a retirada de civis. Rússia e Ucrânia também aceitaram uma terceira rodada de negociações pela paz. Nada no papel, apenas de boca depois de um protocolar aperto de mãos. Neste segundo encontro, a Rússia concordou em facilitar um corredor humanitário para civis ucranianos deixarem o país com mais segurança. Mais de 1 milhão já conseguiram escapar do que há uma semana era impensável, o êxodo mais rápido visto neste século. São milhares de partidas, de despedidas e chegadas onde, com sorte, abraço é abrigo. Mais da metade dos ucranianos buscaram refúgio na Polônia. A Hungria recebeu mais de 100 mil imigrantes, seguida da Moldávia, Eslováquia e Romênia. Há registros de ucranianos também em outros países da Europa, além de quase 50 mil que atravessaram a fronteira da Rússia. Em contraste com a crise de 2015 de refugiados vindos da Síria, Iraque e Afeganistão, os ucranianos são recebidos pela Europa de braços abertos. Eles chegam aqui com o direito de estudar e trabalhar por 3 anos sem a necessidade de visto. Aqui no Reino Unido, eles terão de provar laços familiares, mas o compromisso é de receber até 200 mil ucranianos. Em Berlim, alemães aguardam no desembarque da estação de trem com cartazes oferecendo suas casas para desconhecidos. Na Índia, pais aflitos aguardavam a chegada de estudantes internacionais perdidos no meio deste conflito. E esses países da Europa Oriental, que recebem hoje os refugiados, podem ser os próximos alvos de Vladimir Putin, alega o presidente da Ucrânia, que ainda espera um diálogo. Na TV, o líder russo voltou a afirmar que o adversário está amedrontando a população e chamou seus soldados de heróis. A pedido de 39 países, o Tribunal Internacional de Haia já começou a investigar o Kremlin por crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Quem já responde à justiça são mais de 8 mil cidadãos russos detidos por se manifestarem contra a guerra. A idosa foi levada pela polícia ao pedir a paz. E essas crianças foram parar atrás das grades, punidas por depositarem flores em solidariedade aos ucranianos. Um avião da Força Aérea Brasileira vai decolar na próxima segunda com destino à Polônia para buscar cidadãos do Brasil que conseguiram deixar a Ucrânia. 2 aeronaves da Força Aérea estão preparadas para a operação de resgate, mas somente uma será enviada. A decolagem está prevista para a próxima segunda-feira de Brasília. A aeronave KC-390 fará parada técnica em Cabo Verde e depois em Lisboa, até seguir para o destino final em Varsóvia, capital da Polônia. Entre os que devem retornar ao Brasil estão os parentes de Patrícia. Viemos buscar nossa neném Giovana. Foram momentos difíceis, momentos que eu achei que eu não fosse conseguir chegar, mas graças a Deus a gente está aqui. A brasileira foi recebida em Lviv, perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia, pela Força-Tarefa de Resgate do Itamaraty. O coordenador da delegação explicou como está ocorrendo a repatriação de brasileiros. Trata-se de um trabalho absolutamente minucioso em que procuramos identificar cada brasileiro que receberão um tratamento casuístico e individual
para que nós possamos encontrar a melhor maneira de repatriá-los e ou auxiliá-los nessa exfiltração do território ucraniano. O avião militar tem capacidade para trazer até 80 brasileiros da Ucrânia. No entanto, o Itamaraty informou que cerca de 100 pessoas já procuraram o corpo diplomático na expectativa de retornar ao país. O encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia em Brasília informou que mais de 150 brasileiros já se ofereceram para lutar contra a Rússia. O governo brasileiro anunciou agora há pouco que vai conceder visto humanitário temporário para ucranianos afetados pela guerra. Nós vamos a Brasília com a repórter Natália Fruê, que tem as informações. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Marcelo. Boa noite para todo mundo. O visto humanitário, segundo portaria divulgada, publicada há pouco no Diário Oficial da União, ele terá validade de 180 dias. Os ucranianos terão que apresentar documentos e passar por uma entrevista que poderá ser dispensada caso o Itamaraty ache conveniente. Quem receber o visto também vai poder pedir uma autorização de residência no Brasil por até 2 anos. E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Segundo nota divulgada pelo governo britânico, eles concordaram em exigir um cessar-fogo urgente. O primeiro-ministro britânico disse também, ressaltou que o Brasil foi um aliado decisivo, vital durante a Segunda Guerra Mundial e que não pode se isentar agora. Ele defendeu ainda que os dois juntos defendam o fim da violência. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre essa conversa. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, Natália. E ainda hoje vamos dar mais informações sobre a guerra na Ucrânia. De volta ao Brasil, clientes do Banco Itaú tiveram problemas para acessar a conta na internet nesta quinta-feira. A falha na plataforma chegou a alterar o saldo dos usuários. Site fora do ar. Aplicativo nem abre. Tentei entrar, só estou conseguindo acessar nada. E esses foram os menores dos problemas que os correntistas do Itaú enfrentaram. Houve alterações nos saldos, para menos e até para mais. Caso do João Roberto, do Rio. R$ 1.110, que eu não reconhecia a origem do depósito. Mas a dor de cabeça foi outra. Eu tinha, inclusive, uma taxa para pagar hoje. Vou ter que pedir o contador para emitir outra. Eu não sei se vai ter juros, se não vai. Muita gente usou a internet para falar do assunto. Do nada recebi 500 de graça. Ou então, cadê meu dinheiro? A hashtag Itaú ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no país pelo Twitter. O Itaú negou o ataque hacker. Admitiu que um atraso no processamento de dados bancários causou todo o problema. Lamentou e disse que tudo seria corrigido o mais rapidamente possível. Entendo que os órgãos de defesa do consumidor também podem acionar coletivamente o banco por essa falha na segurança. Houve supressão de recursos que são meus e que eu posso dispor deles quando eu bem quiser. Segundo o advogado, o Itaú terá que corrigir o saldo das contas. E quem encontrou mais dinheiro do que tinha? Não é dela o dinheiro, não existe milagre, ela vai ter que devolver. E o banco mesmo vai fazer o estorno do crédito. A impossibilidade de acessar o site ou aplicativo fez os clientes voltarem no tempo. Ficaram todos privados do que há de mais prático hoje em transação bancária no Brasil, o Pix. E com isso, acabaram onde? Nas agências. Nájilo estava inconformado, teve que ir a 2 agências. Era no caso da minha mãe, né? Era um dinheiro que era para ajudar ela no final do mês, só que tem que vir tirar para depois depositar na conta dela. E lá foi ele, antes que o banco fechasse. O filho do humorista Mussum denunciou ter sido vítima de racismo num shopping no Rio de Janeiro. Um constrangimento inexplicável. Foi a primeira vez na vida que eu me senti assim, envergonhado. E até agora eu não acredito no que eu passei. Aconteceu neste shopping da zona oeste do Rio. O dentista seguia de motocicleta para a saída do estacionamento quando foi por seguranças. Igor Palhano, que é filho do falecido humorista Mussum, fez a denúncia pelas redes sociais. Estão alegando que a minha moto é roubada. E eu já apresentei documentos da moto, já apresentei identidade, e eles não me deixam sair do shopping. Ele foi liberado depois de meia hora e ainda escoltado. Em nota, a administração do shopping disse apenas que está apurando o caso internamente e que repudia qualquer tipo de discriminação. Não informou se vai adotar medidas para evitar que casos assim se repitam. Igor decidiu registrar queixa na delegacia
por crime de racismo. Ele conta a conversa que teve com segurança de outra área do shopping. Ele disse, então, é muito complicado, é muito chato isso. E eu falei, olha, se eu fosse branco era diferente, né? Ele falou, com certeza, isso seria diferente. A mesma cor de pele, mais uma denúncia de discriminação. O monitor de capoeira, Marcos Tavares Carreira, de 19 anos, ficou 2 dias preso injustamente após ser apontado por 2 turistas como suspeito de roubar um celular. O juiz, que determinou a soltura do rapaz e de um amigo, destacou que o fato foi mal apurado. Segundo o advogado de Marcos, a polícia não ouviu testemunhas nem achou o celular com ele. Os policiais já disseram pra gente, vocês são pretos, vocês já sabem porque vocês estão aqui. E acabou. Agora vocês vão pra delegacia, não vão falar mais nada não. E acabou. Questionada, a Polícia Civil disse que ouviu testemunhas e vítimas e que 2 delas reconheceram os suspeitos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Marcos Camacho, apontado como chefe da maior facção criminosa do país, foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília para o presídio de Porto Velho. A medida atende a um pedido feito pelo governador do Distrito Federal. Marcola estava preso em Brasília desde 2019. O policial conhecido como hipster da Federal morreu após levar um tiro de espingarda em uma fazenda no interior de Goiás. O agente estava em surto psicótico no momento do local. O disparo foi feito pelo dono da propriedade. A polícia tenta identificar o homem que aparece nessas imagens atacando o ônibus do Grêmio com uma pedra no último sábado. O jogador Matias Vilaçante, ferido no episódio, vai prestar depoimento nesta sexta-feira. 2 pescadores foram mordidos por jacarés na orla do Rio de Janeiro. De água doce, os répteis foram parar na praia após a enchente de um rio da cidade. As vítimas foram socorridas. Uma delas já teve alta. Com a queda no número de casos de Covid-19, alguns estados e municípios começam a flexibilizar medidas adotadas durante a pandemia. No Distrito Federal, o governo anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A decisão passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de março. Pelas redes sociais, o governador Ibanez Rocha ainda informou que continua valendo a exigência de comprovante de vacinação para shows e eventos esportivos em ambientes fechados. O governo do Rio de Janeiro decidiu nesta quinta-feira que a utilização da máscara em locais fechados fica a critério dos municípios. Já a Prefeitura de Belo Horizonte estabeleceu a desobrigação do acessório em áreas externas. São Paulo deve definir os critérios para a flexibilização do uso do item de proteção facial nos próximos dias. Em Santa Catarina, o uso de máscara não é mais obrigatório para as crianças menores de 12 anos. O novo decreto já está valendo e agora a decisão sobre a utilização fica a critério dos pais e dos responsáveis. A medida divide opiniões. Pelo menos dentro da sala de aula, acho que elas podem ficar sem. A pandemia não acabou ainda, né? Então, eu acredito que tem que continuar. Aí, quando acabar, finalmente, aí sim, né? Aí não é questão de opção, é questão de saúde, né? Segundo o governo estadual, a mudança foi baseada na melhora da pandemia. Nós estamos acompanhando uma redução muito grande do número de casos, né? Desde a segunda quinzena de janeiro, e a tendência é que nos próximos 10 dias esses casos continuem a reduzir. Esse imunologista da Universidade Federal de Santa Catarina alerta que as flexibilizações devem ser feitas com cautela. Acabamos de sair de um período importante de aglomeração de pessoas, que significou carnaval, então não precisávamos fazer essa decisão tão rapidamente. A inadimplência e o endividamento aumentaram no Brasil em fevereiro. O número de famílias com contas em atraso é o maior em 12 anos. No final do ano passado, para arcar com as despesas da empresa e da família, Erinaldo precisou fazer um empréstimo no banco e usar cartão de crédito para compras. Resultado, mergulhou em dívidas e não consegue pagar em dia. Ainda tem algumas parcelas. Essa sempre eu atraso, eu sempre deixo 15 dias, 30 dias, já aconteceu. Assim como Erinaldo, 76% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Em fevereiro do ano passado, esse índice não chegava a 70%. Mais preocupante ainda é que entre os endividados, 3 em cada 10 estão com as dívidas em atraso. É o pior índice em 12 anos e tem mais. Pelo menos um desses devedores não ter dinheiro para quitar as pendências. Esta educadora financeira aponta um dos motivos. A alta
alta da taxa de juros. E é claro que para uma economia fragilizada como a nossa, infelizmente nós, as famílias, acabamos pagando essa conta. E se até as famílias de renda maior que 10 salários mínimos bateram recorde negativo no endividamento, imagine quem ganha menos. Nesse grupo, quase 80% estão naquela do devo, não nego. Pagarei quando puder. Financiamento, bancos e algumas lojas. A concessão de crédito aumentou no país mesmo com os juros altos. E tem gente que acaba fazendo um segundo empréstimo para pagar o primeiro. Nessa competição entre as instituições financeiras, que podem estar aí ofertando, quem sabe trocar uma dívida por outra, desde que realmente esse valor ele possa dar conta de pagar as dívidas existentes. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro por associar as vacinas contra a Covid à AIDS. O inquérito foi aberto atendendo a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão de Moraes foi tomada depois que a CPI da pandemia encaminhou ao STF um requerimento pedindo que Bolsonaro fosse investigado porque teria divulgado textos inverídicos em sucessivas e reiteradas manifestações criminosas que criam obstáculos para o enfrentamento da pandemia. Em outubro do ano passado, Bolsonaro disse que teve acesso a um relatório do governo do Reino Unido que associava as vacinas contra a Covid ao desenvolvimento da AIDS. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. A informação é falsa e foi desmentida pelos britânicos. Em outro inquérito, a delegada Denise Ribeiro, da Polícia Federal, disse ter encontrado indícios de que o documento citado por Bolsonaro foi produzido por assessores do presidente. Ao SBT News, o ajudante de ordens de Bolsonaro, Coronel Mauro Cid, disse que o documento foi feito por ele. Em meio à abertura de mais um inquérito contra Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República afirmou que precisa ampliar as investigações contra o presidente sobre a propagação de notícias falsas contra o sistema eleitoral. Só depois disso, a PGR vai decidir se irá denunciar Bolsonaro por colocar em dúvida a segurança do voto eletrônico. E depois de passar o carnaval no litoral paulista, o presidente retomou a agenda no Palácio do Planalto nesta quinta. Bolsonaro também participou do lançamento de um documento único para pacientes e parentes de pessoas com doenças raras. O evento contou com a presença do general Vilas Boas. De hoje até 1º de abril, deputados podem trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato. Assim como existe a janela de transferência no futebol, a política tem um período parecido. A janela partidária de 30 dias permite que deputados federais, estaduais e distritais mudem de partido antes das eleições. E no jogo de Brasília, o partido União Brasil, criado em outubro depois da fusão do PSL com o DEM, deve ser um dos que mais terão baixas. A previsão é que 28 deputados estejam de saída, a maioria bolsonaristas eleitos pelo PSL e que devem ir para o PL, atual partido do presidente. O que nós queremos é um partido orgânico, um partido que todos comunguem com as mesmas ideias. Os que não comungarem com isso, é natural que busquem outras vias, tá certo, de se realizar no campo político. O líder do PL diz que a sigla vai ganhar mais que perder parlamentares. Os deputados federais, talvez a gente tenha 4 amigos deputados que vão deixar o partido em função de situações nos seus estados, situações locais. Para esse especialista, o cenário eleitoral para outubro só vai se definir depois dessas trocas. Na verdade, depois que essa janela se fechar, é que a gente vai ter uma clareza sobre quem vai ser candidato ao quê, quem vai se postular a eleições estaduais, quem vai para uma terceira via, quem vai estar ligado a Bolsonaro, quem vai estar ligado a Lula. É a reorganização do xadrez político brasileiro. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal manteve o valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo que vai financiar as campanhas eleitorais deste ano. A Corte entendeu que não cabe ao STF interferir na decisão orçamentária do Congresso Nacional.
Os ministros André Mendonça e Ricardo Lewandowski foram contrários. Para eles, o valor, que é mais que o dobro de 2020, é desproporcional. A seguir, chuvas de verão recuperam o nível dos reservatórios de 4 regiões do país. Especialistas dizem que já é possível tirar a taxa extra da conta de luz. Jogador que poderia ser convocado à guerra volta ao Brasil. Júnior Moraes foi recebido pela família ao desembarcar em São Paulo. A gente volta já já.